Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje daremos início a mais um videoaula para o canal Educação Ambiental, onde teremos como tema da aula os impactos que as fontes de energias causam nas mudanças climáticas. Iremos começar com a história da produção de fontes de energia no Brasil. Há décadas, o mundo atravessa por sucessivas crises energéticas. Para rever a história da produção de energia na modernidade, podemos começar no início do século XX. A oferta de petróleo, principal fonte energética utilizada até hoje, e outros combustíveis fósseis, era abundantes. A população mundial era consideravelmente menor. Logo, a demanda por energia também era inferior. Isso, somando a falta de conhecimento dos riscos e dos danos causados pela extração e pela queima de combustíveis fósseis, fez com que o progresso da humanidade se sustentasse e dependesse diretamente do uso desses combustíveis. Atualmente, os combustíveis fósseis ainda são responsáveis por aproximadamente 80% da matriz energética mundial, uma vez que o setor de energia continua sendo o maior emissor de gases causadores do efeito estufa, com uma parcela de 40% do total. Quais são os impactos causados pelas fontes de energia? As fontes de energia são recursos naturais ou dispositivos capazes de gerar energia em diversas formas para atender às necessidades humanas. Essas fontes podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Assim, as fontes de energia renováveis, como solar, eólica, hidroelétrica, são sustentáveis ao longo prazo, pois se regeneram naturalmente. Já as fontes de energia não renováveis, como combustíveis fósseis, são finitas e resultam na emissão de poluentes. O uso de fontes de energia não renováveis tem um impacto significativo nas mudanças climáticas, pois a queima de combustíveis fósseis liberam gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por outro lado, as fontes de energia renováveis são consideradas mais limpas e sustentáveis, pois emitem menos gases do efeito estufa e não esgotam os recursos naturais. Porém, ainda assim geram problemas. A transição de fontes de energia renováveis é uma medida importante para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E o tema da nossa aula se enquadra na ODS 7, na qual assegura o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. Agora, iremos falar sobre os combustíveis fósseis, fontes de energia não renováveis. Os combustíveis fósseis, quando falamos de combustíveis fósseis, nos referimos principalmente a três principais combustíveis, sendo eles o petróleo e seus derivados, o carvão mineral e o gás natural. A queima desses recursos para a obtenção de energia tem como resultado a emissão de gases poluentes, incluindo gases de efeito estufa, sendo o CO2 o principal deles. A alteração climática resultante da emissão desses gases são globais e seus efeitos atuam de diferentes formas em diferentes regiões. Além do aquecimento médio da superfície da Terra, ocorre mudança no regime de chuva, ocorrência de chuvas ácidas, aceleração de processos de desertificação, basicamente
todo o meio ambiente, fauna e flora, são poluídos e negativamente afetados. Ainda, a ocorrência de tragédias ambientais resultantes de erros de armazenamento e extração de gás natural e do petróleo coloca em risco o ecossistema, a saúde e mesmo o sustento de comunidades. Bom, agora vamos falar um pouco sobre outra forma de energia não renovável, que é o carvão mineral. A utilização do carvão mineral se tornou mais intensa por volta do século XVIII, que é um período que, logicamente, corresponde à Revolução Industrial. O carvão mineral era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. Atualmente, o uso do mineral vem diminuindo, visto que temos outras fontes de energia para serem exploradas, como o petróleo e o gás natural. E há também a tendência mundial que vemos hoje, utilizar ou substituir por fontes de energias renováveis. O carvão mineral é um combustível fóssil e uma rocha sedimentar extraída da terra por meio da mineração. Sua origem se dá a partir da decomposição da matéria orgânica que se acumulou sob a lâmina de água há milhões de anos. E o soterramento dessa matéria orgânica por depósitos de argila e areia provoca o aumento da pressão e na temperatura. E isso contribui para a concentração de átomos de carbono e a expulsão dos átomos de oxigênio e hidrogênio, um processo conhecido como carbonificação. E a formação do carvão mineral corresponde às fases de produção e é especificada nomeadamente pela presença de carbono, da menor para a maior concentração de substâncias. Temos quatro tipos principais de carvão mineral, sendo eles a turfa, que é o material vegetal contendo entre 55% e 60% de carbono, o lignite, que é a rocha sedimentar formada a partir da compreensão de turfa, seu teor de carbono varia de 67% a 78%, o carvão betuminoso ou duro, a rocha sedimentar composta de betume, uma mistura líquida e altamente viscosa. Seu teor de carbono está entre os seus 80% e 90%. E, por fim, a antracite, que é um carvão denso e sólido. O seu teor de carbono é de 96% e equivale ao mais puro carvão mineral. Bom, e é o combustível fóssil que mais polui o meio ambiente e provoca impactos ambientais negativos, tanto na sua extração como na sua utilização. E a queima do carvão mineral emite à atmosfera gases poluentes, colaborando então para o agravamento do efeito estufa, como já foi dito. O carvão mineral é um material com alto teor de carbono. Desse modo, ao ser queimado, o carvão mineral emite grandes concentrações do monóxido de carbono. E também, dióxido de carbono pode ser emitido diretamente pela combustão do carvão e de outros combustíveis fósseis, ou ser formado na atmosfera a partir de reações químicas, como, por exemplo, a partir da reação de oxidação do monóxido de carbono. O dióxido de carbono é considerado um dos principais gases do processo de intensificação do efeito estufa, sendo associado ao aumento do aquecimento global, principalmente, e também é um dos principais tipos de gases emitidos pela queima do carvão. É importante ressaltar que a combustão é a fase da cadeia produtiva do carvão, na qual ocorre a maior emissão de dióxido de carbono, mas as fases de estocagem e armazenamento de rejeitos também contribuem para as emissões totais. Segundo o relatório da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, de todas as emissões das termoelétricas, o carvão, a que causa mais preocupação é o enxofre. Ao ser queimado, o enxofre forma uma série de compostos gasosos. Eles são liberados na atmosfera, caso não existam equipamentos para sua captura. Destes destaca-se sobretudo o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre sofre uma oxidação na atmosfera e forma o trióxido de enxofre, que por sua vez, ao se ligar à água da chuva, ele se torna a formar aquela chuva ácida. Primeiro ele forma o ácido sulfúrico, que aí sim dá a criação da chuva ácida. O carvão mineral possui um alto teor de metano também.
A combustão do carvão mineral libera o metano na atmosfera e o gás pode ser associado ao vapor da água e ao dióxido de carbono, e é considerado também um dos principais gases do efeito estufa. O metano é formado a partir do processo de decomposição de matéria orgânica, por tal motivo, sua ocorrência é associada a combustíveis fósseis. Apesar do processo de combustão do carvão mineral liberar quantidades significativas de metano na atmosfera, as emissões no processo ocorrem desde a extração do minério, ainda mais em um processo de extração nas minas subterrâneas e na estocagem do material pós-mineração, como pode ser verificado no relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, agora vamos falar sobre energia nuclear. A energia nuclear é a energia produzida por reações que ocorrem nos núcleos dos átomos, como fissão e fusão nuclear. Possui uma variedade de aplicações, sendo uma das principais aplicações a geração de energia. A produção de eletricidade depende do recurso como o urânio, que, embora abundante na natureza, está disponível em quantidades limitadas. A energia nuclear também produz gases de efeito estufa. As emissões são criadas por quase todas as formas de energia, desde a extração, transporte e o processamento do urânio, até a longa e complexa construção das centrais nucleares. E o mesmo acontece durante a demolição dessas estruturas. Por último, mas também não sendo menos importante esse fato, os resíduos nucleares devem ser transportados e armazenados sob condições rigorosas, um processo que também emite o dióxido de carbono. Se for tido em conta todo o ciclo de vida de uma central nuclear, a energia nuclear está numa posição melhor do que fontes de energia como o carvão e o gás natural. Mas quando se trata de energia renovável, a lacuna ainda é enorme, exorbitante. E dados mais recentes, calculados pela Agência Federal Alemã do Meio Ambiente, em conjunto com a WISE, revelou que a energia nuclear libera 3,5 vezes mais dióxido de carbono por quilowatt-hora do que o sistema de células fotovoltaicas, que capturam energia solar. Se comparado à energia eólica gerada em terra, a diferença é de 13 vezes. No caso da hidrelétricas, as usinas nucleares produzem 29 vezes mais dióxido de carbono. Um risco é a ocorrência de acidentes nucleares. Embora tais fenômenos sejam incomuns, já tivemos alguns acidentes grandes na história, principalmente o de Chernobyl, na Ucrânia, e o acidente da central nuclear de Fukushima, no Japão. Agora falando um pouco sobre as hidrelétricas. Uma das razões está ligada à emissão de gases de efeito estufa. Durante a construção de uma usina hidrelétrica, a matéria orgânica submersa nos reservatórios pode se decompor, emitindo metano, que é o gás de efeito estufa, como já foi dito. Além disso, o processo de alagamento de grandes áreas de vegetação pode levar à liberação do dióxido de carbono. Outro gás do efeito estufa também. Além dos impactos na emissão de gases de efeito estufa, a construção de usinas hidrelétricas também está relacionada à mudança climática, devido ao seu impacto na biodiversidade e nos ecossistemas. A alteração do regime hídrico dos rios e o deslocamento de populações animais e vegetais pode levar à redução da capacidade desses ecossistemas resistirem e se adaptarem às mudanças climáticas. Bom, agora um pouco sobre também a fonte de energia geotérmica. Bom, basicamente a energia geotérmica é a energia obtida a partir do calor da Terra. Apesar de ser uma energia renovável, está como todas as outras, possuem umas suas vantagens e desvantagens, sendo uma delas as restrições ambientais, uma vez que algumas formas de energia geotérmicas podem causar impactos ambientais, como a emissão de gases sulfurosos e a possibilidade de causar terremotos em áreas que já são sismicamente estáveis. E isso acaba afetando e influenciando nas mudanças climáticas. Agora, daremos continuidade falando sobre a energia eólica. Ela é a energia obtida por meio da força do vento, que transforma, através de um aerogerador, a energia cinética.
das correntes de ar em energia elétrica. Apesar de ser considerada uma fonte de energia renovável e, por muitos portais, uma fonte de energia limpa, ela, por sua vez, ocasiona impactos nas mudanças climáticas. Como assim um impacto nas mudanças climáticas? Uma vez que essas turbinas eólicas elas são concebidas como uma alternativa aos combustíveis fósseis, elas vão contribuir para as mudanças climáticas devido à maneira como elas distribuem o calor e a umidade na atmosfera. Energia solar. O Sol é uma fonte de energia, é utilizado pelo homem como fonte de calor há milhares de anos e há algum tempo. Também tem sido utilizado para produzir energia elétrica. Um dos impactos negativos da energia solar está relacionado à fabricação e descarte de equipamento fotovoltaicos. A produção de painéis solares envolve a extração de minerais, o uso de produtos químicos e energia, o que pode contribuir para a geração de resíduos e impactos ambientais, se não for gerenciados adequadamente. Além disso, o processo de fabricação dos painéis solares podem produzir emissões de gases de efeito estufa, se a energia utilizada não for proveniente de fontes renováveis. Mas e aí? Depois de todas essas informações, você ainda acredita que realmente existe energia limpa? Aqui está nossas referências utilizadas para que essa aula fosse produzida. Obrigada.